Eles pensaram que ela era apenas uma técnica, um par de mãos silenciosas com uma caixa de ferramentas, nada mais. Mas lá em cima, naquele telhado, com a estática desaparecendo e o sinal se apagando, ela ouviu algo que nunca deveria ter ouvido. E isso mudou tudo, em menos de 60 segundos. Um reparo de rotina se transformou em uma corrida contra o tempo. E a única pessoa com o conhecimento para impedir o ataque nem deveria estar lá. Antes de começarmos, de qual cidade do mundo você está assistindo agora? Deixe nos comentários abaixo. Adoramos ver a distância que essas histórias percorrem. Se você acredita que os verdadeiros heróis muitas vezes se escondem à vista de todos, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever para não perder nossa próxima história. O sol mal havia começado a nascer sobre o horizonte recortado da base operacional avançada Falcon, quando a cabo Elise Ward pendurou seu kit de ferramentas de lona desgastado no ombro. Ela não era da infantaria, ela não era das forças especiais. Seu trabalho estava o mais longe possível da glória. Comunicações, manutenção. Elise tinha a reputação de consertar problemas mais rápido do que qualquer outra pessoa e fazer isso sem falar muito. Ela preferia fios a pessoas, circuitos a política. Foi por isso que, quando o conjunto de Antena Sul começou a cuspir estática no canal de comando às 5h40, seu nome foi chamado sem hesitação. Ward, pegue seu kit. Telhado Sul, disse o sargento de comunicações sem nem mesmo levantar os olhos do console. Em O052, ela estava subindo a última escada de aço até o topo do prédio de 3 andares do posto avançado. O ar estava frio e cortante, o vento batendo contra as lonas soltas empilhadas junto à parede do telhado. A antena apagada, geralmente uma sentinela firme apontando para o horizonte, estava ligeiramente inclinada fora do eixo, vibrando com as rajadas. Ela se ajoelhou perto da placa de base, as ferramentas tilintando suavemente no silêncio da manhã. O chiado da estática encheu seu fone de ouvido enquanto ela digitava na linha. Controle? Aqui é Ward, no local do Conjunto Sul, começando o diagnóstico. Uma voz entediada respondeu. Entendido. Sem pressa. Provavelmente apenas o vento de novo. Mas Elise sabia que não. Ela sentira a pulsação fraca e irregular no sinal enquanto subia. Não era vento, nem tempo. Outra coisa. Ela desmontou o revestimento do painel, movendo os dedos enluvados com facilidade praticada. O acoplamento interno estava bom. O modulador de frequência não apresentava danos físicos. Ela ajustou o dial de sintonia fina. A estática desapareceu. E então, ela congelou. Vozes. Não da sua base, não do canal criptografado. Falas baixas e deliberadas em dialetos entrecortados que ela só ouvira em cenários de treinamento. Comboio entra na zona de destruição às 7h30. Bloqueio na estrada já em posição. A artilharia será posicionada na crista norte. Sua respiração ficou presa. Ela olhou para o relógio. 7h30. Faltavam menos de 2 horas. Ela verificou a frequência do canal novamente. Não foi acidental. Transbordamento. Era uma transmissão inimiga vazando diretamente para o conjunto principal de comunicações, porque o alinhamento da antena parabólica havia mudado o suficiente para captá-la. Seu pulso latejava em seus ouvidos enquanto as vozes continuavam. Alvo principal, comboio Eagle. Repito, comboio Eagle. Objetivo secundário, neutralizar o oficial de alto valor Mão de Ferro. Elise não precisava verificar a lista. Mão de Ferro era o coronel Marcus Hale, comandante de todo o setor. Ele tinha programado inspecionar a rota do comboio da Águia naquela manhã. Ela pegou seu bloco de notas e começou a rabiscar cada detalhe. Uma sombra cobriu seu trabalho. Ela girou, coração batendo forte. O sargento Dylan da torre de vigia estava debruçado sobre a beirada do telhado. Ward, que diabos você está fazendo? Disse controle. Danos causados pelo vento. Apenas realinhe e desça aqui. Sua mente acelerou. Se ela contasse a ele agora, o protocolo exigiria que ela passasse a informação por 2 oficiais separados. A essa altura, o comboio já estaria em movimento, direto para uma zona de matança. Quase pronto.
Ela gritou de volta, forçando sua voz a soar firme. As vozes inimigas continuaram em seu ouvido. Dando coordenadas de grade agora! Ela reconheceu uma estrada de suprimentos logo depois da passagem de Karvik. Estreita, perfeito para uma emboscada. Ela podia ouvi-los rindo. Fechou o painel, deixando a antena ligeiramente desalinhada, apenas o suficiente para manter a transmissão. Fechou o kit de ferramentas e começou a descer. Dylan franziu a testa. Você não realinhou? Preciso verificar a junção sul primeiro, mentiu ela, mas ela não iria para a junção. Ia falar com o coronel Hale. O problema. Hale não a conhecia. Ela era cabo na seção de comunicações, apenas mais um rosto no refeitório. A única maneira de chegar perto dele era driblar toda a cadeia de comando. E se estivesse errada, enfrentaria uma corte marcial antes do pôr do sol. Enquanto caminhava em direção à ala de comando, com as botas triturando o cascalho, seu fone de ouvido estalou novamente. Confirme a blindagem inimiga em posição até 0710. Todas as unidades prontas. Ela apertou o kit de ferramentas com mais força. Não estava mais apenas consertando uma antena. Estava prestes a impedir uma guerra antes que ela começasse. Ou cair como o cabo que gritava lobo. A ala de comando do Phoebe Falcon era um antro de caos controlado. Rádios zumbiam, passos ecoavam nas grades de metal, o aroma de café forte e poeira do deserto pairava no ar. A cabo Elise Ward manteve a cabeça baixa ao passar pelo primeiro posto de controle, agarrando sua caixa de ferramentas como uma tábua de salvação. Todos os seus instintos lhe diziam para simplesmente invadir o escritório do coronel Hale e contar tudo a ele. Mas no exército, ultrapassar a cadeia de comando era como se jogar em uma granada. Ela não se importava. Dobrou a esquina em direção ao andar de operações, mas uma voz a interrompeu. Ward, você não está autorizada para este setor. Tenente Braxton, um homem atarracado com uma carranca permanente bloqueou seu caminho. Seus olhos se voltaram para o distintivo em seu peito. Comunicações. Manutenção. Você deveria estar no telhado. A mente de Elise girava. Senhor, interceptei uma transmissão desprotegida. Braxton levantou a mão. Registre um relatório seguinte e aguarde o processamento. Esse é o procedimento. Processamento? Ela olhou para o relógio na parede. 06:14. Se esperasse pelo processamento, o inimigo teria definido sua zona de destruição antes mesmo de seu relatório sair da mesa. Tenente, com todo respeito, eles estão planejando uma emboscada ao comboio Eagle. E com todo respeito, cabo, você está fora da linha. Seu tom tornou-se ríspido. A menos que você tenha autorização de alto nível, não entrará no escritório de um coronel com conversas não verificadas. Ela apertou o kit de ferramentas com tanta força que pensou que a alça de metal pudesse entortar. Ela recuou, ou pelo menos fez parecer que sim. De volta ao corredor, ela se abaixou em um armário de manutenção e pegou seu bloco de notas. Cada coordenada de grade que ela havia rabiscado no telhado a encarou. Ela puxou o pequeno campo de rádio de seu kit. Seu alcance era curto, mas suficiente para localizar um dos veículos de escolta do comboio, se ela conseguisse alcançar a frequência certa. Estática chiou em seu ouvido. Depois, uma explosão de conversas. Comboio Eagle, aqui Falcon. Partida da operação confirmada para 07. Seu pulso disparou. Eles já estavam carregando. Ela mudou para a banda segura e acionou o microfone. Águia 3, aqui. Comunicações 2. Você está ouvindo? Uma pausa. Depois uma voz cautelosa. Aqui é Águia 3. Identifique-se. Elise Ward, cabo. Comunicações reparadas. Você está indo para uma zona de destruição. Passo Karvik, North Ridge. Blindados inimigos em posição por RO 710. Repito, abortar route. Silêncio estático. Então a voz voltou, tensa. Cabo, essa é uma afirmação séria. Fonte. Ela engoliu em seco. Fonte sou eu. Acabei de ouvir o vazamento através de nossa matriz sul. Não há tempo para confirmar pelo QG. Você precisa recuar agora. Outra pausa, desta vez mais longa. Entendido. Comunicações 2, apostos. Ela mal teve tempo de respirar antes que a porta do armário se abrisse com força. Braxton estava lá, ladeado por policiais militares.
Cabo Ward, você está detido por violação de protocolo e transmissão não autorizada. Os policiais agarraram seus braços. Antes que ela pudesse protestar, seu rádio caiu ruidosamente no chão. Acha que pode bancar o herói? Zombou Braxton. Pode estar alimentando informações falsas diretamente para um comboio ativo. Eles estão caminhando para uma emboscada. Ela retrucou, lutando contra o aperto em seus pulsos. Se esperar pela confirmação, eles já estarão mortos. O suficiente. Braxton disparou. Policiais, segurem-na às 6h48. O veículo da frente do Eagle 3 avançou para a aproximação do Canyon. Penhascos irregulares se erguiam de ambos os lados, sombras se aprofundando na luz da manhã. Na torre, o sargento Moreno examinou a crista com binóculos e congelou. Lagartas de tanques meio enterradas na areia, exatamente onde o cabo maluco havia dito. Ele apertou a tecla. Eagle 1, temos blindados na zona de destruição. Confirme o movimento na crista norte. Uma pausa. Então, o movimento foi confirmado. Recuando. Os motores rugiram quando o comboio deu uma ré brusca, com a poeira subindo no ar. E na crista distante, 2 observadores inimigos ligaram seus rádios, gritando ordens, e sua emboscada foi desfeita antes mesmo de começar. Na cela, Elise andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Cada segundo parecia uma batida de coração que ela não conseguia controlar. A porta se abriu. O próprio coronel Hale entrou. Ele a examinou e falou calmamente. Cabo Ward, você quer me dizer por que meu comboio acabou de evitar bater em uma armadilha de tanque? Ela congelou. Você estava certa, ele disse. Você pode ter salvado 12 vidas, incluindo a minha. Seus joelhos estavam fracos, mas as próximas palavras de Hale vieram com um tom de advertência. Já é a segunda vez que você ignorou o procedimento. Se você vai continuar fazendo isso, é melhor estar certa toda vez. A noite no deserto sobre a base aérea Falcon estava mais fria do que o normal, mas o uniforme de Elise Ward grudava em suas costas com um suor nervoso. Ela estava na sala de operações mal iluminada, uma caneca fumegante de café intocado ao seu lado, enquanto o coronel Marcus Hale estudava as coordenadas que ela havia copiado da transmissão do telhado. A sala cheirava a eletrônicos quentes e poeira. Na tela principal, um mapa digital brilhava fracamente. Grades da passagem de Carvik, cristas ao norte e uma zona sombreada marcada como atividade suspeita do inimigo. Você não tinha autorização para fazer essa ligação, disse Hale sem olhar para cima. Mas você também não tinha motivo para saber essas coordenadas a menos que as ouvisse em primeira mão. O maxilar de Elise se apertou. Eu as ouvi, senhor, exatamente como as escrevi. Hale recostou-se. E você entende que o inimigo agora saberá que alguém dentro da Falcon os detectou. Você se tornou visível. Ela hesitou. Eles não sabem que fui eu. Os olhos de Hale encontraram os dela, firmes e penetrantes. Saberão pela manhã. A papelada foi assinada. A cabo Elise Ward foi transferida para um destacamento especial temporário de interceptação de sinais e reconhecimento de campo. Isso significava uma coisa. Ela agora estaria atenta às conversas inimigas em tempo integral. Seu distintivo mudou. Seu uniforme ganhou um novo emblema. Mas a mudança não foi só cerimônia. O andar de comunicações parecia diferente. Alguns soldados acenaram com a cabeça em sinal de respeito. Outros murmuraram sorte quando ela passou. O tenente Braxton nem tentou esconder a carranca. Às 9, ela estava no telhado novamente, desta vez com um conjunto direcional seguro e uma equipe de segurança de 2 homens. Ela realinhou a antena, escaneando as frequências e captando fragmentos de estática e vozes distorcidas. E então ela ouviu. A base Falcon tem um vazamento, fonte desconhecida, busca por técnica de comunicações feminina, loira, na faixa dos 20 e poucos anos, desligar, em voz baixa. A voz tinha sotaque profundo e era calma demais para as palavras que carregava. O estômago de Elise congelou. Eles sabiam. Ela rabiscou, com o pulso martelando. A equipe de segurança olhou para ela enquanto ela se enrijecia, mas ela não disse nada. Ainda não. Ela sintonizou mais, aprofundando o arco da antena. Mais vozes passaram. Contato dentro da Falcon confirmado. Indenização dobrada se capturada viva. Viva!
A palavra grudou nela como óleo. Ela tirou o fone de ouvido e marchou direto para o escritório de Hale. Hale ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele se inclinou para frente. Você tem duas escolhas: ficar sob custódia protetora ou continuar operando. Eu não vou me esconder, ela disse imediatamente. Você fica em casa, fica vigiada, raio avisado. Você carregará uma arma para todo lugar e terá alguém te seguindo, goste ou não. Elise expirou lentamente. Entendido. Ele autorizou sua próxima missão, uma missão de interceptação noturna de um posto de observação fora do perímetro da base. Terreno elevado, isolado, perfeito para captar comunicações de longo alcance. E perfeito para qualquer um que a quisesse sozinha. Naquela noite, ela estava sentada em um pequeno posto avançado de concreto em um penhasco rochoso. Fone de ouvido no horizonte, uma silhueta recortada contra um deserto prateado. Sua sombra se movia sob o brilho de uma única luminária de mesa, a antena parabólica lá fora girando lentamente. Horas se passaram. Estática. Música fraca em uma estação pirata. O zumbido distante de motores de helicóptero. Então, vozes. O alvo estará no posto de eco até às 4 horas. Aproximação pela crista sul. Nenhum tiro até lá dentro. Seu sangue gelou. Ela pegou o rádio de campanha. Posto de eco para Falcon. Tenho intenção hostil. Conversa. Aproximação múltipla da crista sul. O rádio estalou e depois morreu. Silêncio mortal. Seus olhos dispararam para a lâmpada tremeluzente. Energia. Desaparecida. Da escuridão lá fora, veio o ruído de botas no cascalho. Lentamente mediu mais de uma série. Elise tirou o fone de ouvido, pegando a pistola ao seu lado. Ela se moveu para a estreita fresta da janela, perscrutando a noite. Sombras se moviam contra a sombra mais escura da crista. 3, talvez 4 figuras, uma carregando um rifle com um silenciador. Ela tinha minutos, talvez menos. Sua mente acelerou. Fiquem abraçados ou saiam pelos fundos e se arrisquem no deserto aberto. E então, através do vento, uma voz. Calma, zombeteira e muito próxima. Cabo Ward, você tem ouvido as pessoas erradas. O ar dentro do posto de observação eco estava pesado. As paredes pareciam se apertar enquanto a voz lá fora desaparecia no vento. Os batimentos cardíacos de Elise Ward pareciam muito altos. Ela não respondeu. Ela não se moveu. Do outro lado da parede de sacos de areia, botas se arrastavam. Metal raspava contra a pedra. Alguém tentava a porta lateral. Seus olhos se voltaram para o canto da sala. O amplificador de comunicações portátil estava caído de lado, escuro devido ao corte de energia. Sem ele, ela não poderia avisar a base Falcon. Sua outra opção estava no coldre. Ela puxou a pistola, o peso dela firme em sua mão boa. As dobradiças da porta rangeram. Então um chute repentino. A moldura se estilhaçou, poeira levantando no ar. Uma sombra entrou. Alta, armada, usando uma camuflagem de deserto que não pertencia ao seu lado. Seu rifle ergueu-se no momento em que ela se abaixou atrás da mesa de comunicações. O primeiro tiro passou perto de sua cabeça, mastigando a parede de concreto. Elise apareceu, disparando 2 tiros rápidos. O homem se sobressaltou, batendo com força no chão. Mas ainda havia mais. Ela os ouvia se movendo ao longo da parede sul, sussurrando em uma língua que agora reconhecia da interceptação no telhado. Lembrou-se das coordenadas que havia rabiscado dias antes. Lembrou-se de como os observadores inimigos armavam suas armadilhas. Eles entraram pensando que ela ficaria assustada, encurralada. Em vez disso, ela se moveu. Saiu pela escotilha traseira para a noite fria do deserto, mantendo-se abaixada entre as rochas. Suas botas eram silenciosas na areia. À frente, a crista mergulhava, oferecendo um ângulo claro para a aproximação ao sul. E lá estavam eles. 2 silhuetas avançando em direção à porta lateral do posto. Seu treinamento lhe dizia para evitar o confronto, esperar por reforços. Seu instinto lhe dizia que não havia tempo. Elise nivelou a pistola, expirou e apertou o gatilho. Uma caiu, a outra girou em sua direção. Atirando descontroladamente, ela mergulhou, as balas faiscando nas pedras a centímetros de sua perna. Sua mente a 1000. Ela precisava de altura e ângulo.
Ela escalou a parede do cume, com terra e pedra se desintegrando sob seus dedos, até ter a visão perfeita. Não deles, mas da pequena bolsa caída na areia, perto da mão do morto. Era um pacote de comunicação. Ela deslizou de volta para baixo, pegou o pacote e o ligou. Estática. Depois, um canal livre. Falcon, aqui é Ward. Hostis engajados no Echo Post. Cume Sul comprometido. Solicite que RF imediato. A resposta foi instantânea. Cópia, Ward. Equipe Raven a caminho. Tempo estimado de chegada, 6 minutos. Mantenha a posição. Ela sorriu sombriamente. 6 minutos eram uma eternidade em um tiroteio, mas também eram suficientes. O último inimigo emergiu da escuridão, atacando sua posição. Elise se jogou atrás de uma pedra, pistola em punho. Ela atirou 2 vezes, cada tiro ecoando pelo cânion. O homem caiu, sua arma caindo ruidosamente na areia. O silêncio retornou, quebrado apenas por sua respiração irregular e o zumbido baixo do pacote de comunicações roubado. Então, à distância, o uivo-uivo das hélices do helicóptero. O som ficou mais alto, até que um par de corvos armados desceu no cume, suas botas batendo na areia em perfeita harmonia. De volta ao FOB Falcon, o Coronel Hale a encontrou na plataforma de pouso. Poeira rodopiava ao redor deles enquanto os rotores diminuíam a velocidade. Ouvi dizer que você fez uma grande bagunça lá em cima, ele disse. Ela lhe entregou o pacote de comunicações inimigo. Eles estavam aqui por mim, senhor. Ele a estudou por um longo momento. E agora eles sabem por que falharam. Então, para a surpresa dela, ele prendeu um novo remendo em sua manga. Equipe Raven invisível, inaudível, inquebrável. Bem-vindo ao esquadrão, Ward. Parece que você terminou de consertar antenas. Semanas depois, Elise estava de volta com um fone de ouvido no telhado, escaneando as ondas de rádio. Ela ainda preferia fios a pessoas, mas agora todas as vozes na internet sabiam-se o indicativo. E em algum lugar lá fora, o mesmo inimigo que tentou silenciá-la ainda estava olhando. Eles poderiam continuar olhando. Ela estava ouvindo. O que você acha? Elise estava certa em quebrar o protocolo? Desde o início? Você teria feito o mesmo no lugar dela? Deixe sua opinião nos comentários se você gostou desta história e acredita que os verdadeiros heróis muitas vezes se escondem à vista de todos. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever para mais.